E não vos vingueis a vós mesmos, amados, dizendo, agora eu tenho um pretexto para dar o troco, como eu vejo tanta gente dizendo e fazendo. Isso nunca tem justificativa. Vingança nunca veio de Deus e nem virá. A vingança tem um pai. Quando é praticada de um ser humano contra outro, o pai é o diabo. Só quem tem o poder de vingar sem fazer mal, vingar para o bem, porque é o único que tem o poder, a consciência, a luz da verdade absoluta para trazer juízo, é meu Pai que está nos céus. Por isso, o que está dito é: não vos vingueis a vós mesmos. Essa é uma decisão que eu tomei e aprendi com meu pai na prática dele. Mas 1 ano depois, vendo que ele não se vingava de nada, ele não dava troco nenhum. Nenhum. E ele morreu sem dar troco nenhum para ninguém. Ele não tinha nem coragem de dizer: olha, venham cá, eu bem que falei, eu adverti, eu disse, mas vocês quiseram ir. Ele tinha até vergonha de estar certo. E se o bando dos equivocados voltasse, ele diria no máximo: olha, o que foi feito já foi feito, vamos consertar. Eu aprendi com ele e tenho a alegria de ter chegado a esse dia da minha vida sem me vingar de ninguém. E o Senhor foi misericordioso para comigo. Porque eu passei um período curto, com meu coração cheio de amargura, durante cujo tempo eu podia ter praticado muitas vinganças. Muitas. A bola vinha quicando todo dia, era só chutar. E eu, pela misericórdia de Deus, fui poupado de praticar esse mal contra os outros e contra mim mesmo. Não vos vingueis a vós mesmos, ó amados, não vos vingueis. Eu acho isso absolutamente extraordinário. Mas dai lugar à ira. Que ira? A ira de Deus. Entregue a Deus. Entregue aos céus. Deus é real. O cara que se vinga a si mesmo é aquele que não crê em Deus. Mas quem crê em Deus tem todas as razões da lógica do Evangelho para não se vingar a si mesmo, ao contrário, para entregar a Deus. Dar lugar, sair da frente, sair desse lugar de vingador e deixar que Deus seja Deus entre mim e o meu próximo, entre mim e o mundo, entre mim e todos. Mas não se vingue. Tem um monte de gente aqui que aprendeu a se vingar e acha que é um direito, desde que o outro deu pretexto elevado bastante para você praticar a pior vingança que você consiga e diga: eu só fiz porque fui provocado. A culpa foi dele, não é o que você diz. E não é o que foi ensinado muitas vezes até na sua comunidade de fé ou de perversão da fé. Pelo contrário. Esse pelo contrário é maravilhoso. Aí Paulo cita Provérbios. É um pelo contrário que deveria estar entre aspas o que é dito aí, porque vem do livro de Provérbios essa afirmação maravilhosa: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, teu inimigo. É claro que provavelmente o teu inimigo não vai ter fome, mas ele está falando aqui numa situação histórica em que às vezes era assim. Você ficava sabendo que o seu inimigo
estava mal, tinha falido. E ao invés de se alegrar, de fazer uma festa, você manda pão, você manda vinho, você manda água. Se ele não for entender o seu ato, use alguém que ele nem sabe que tem a ver com você. Você não precisa cobrar direito autoral para não humilhar aquele que foi mal com você. Se ele não puder receber direto de você, use alguém, mas mande. Seja Deus na vida dele, que faz o bem sobre maus e bons e não cobra direito autoral nenhum. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque assim fazendo, olha qual é o recurso que eu tenho do amor. O amor de Deus me ensina nessa relação com o próximo a não me vingar, a não cobrar mal por mal, a não tratar mal com mal. Ao contrário, fazer o oposto. Porque se eu fizer o oposto, eu vou acumular brasas vivas. Você já imaginou o que é carregar uma coroa de brasas na cabeça? Essa imagem de brasas vivas na cabeça é a imagem da consciência em estado de incêndio angustiado. É a consciência queimando pela culpa de ter feito mal a quem só te desejou o bem, a quem não pretende nenhum mal contra ti. Tem provado, tem manifestado, e a consciência vai entrando em estado de constrangimento, porque você fez o bem e não divulgou, você não publicou, você não publicizou, você não fez nada disso. Não contou para a mão direita o que a esquerda fez, não se gloriou nem com a sua mulher, nem com o seu marido, não contou vantagem em lugar nenhum, não disse para ninguém, viu, fez tudo isso, agora está precisando de mim, e eu vou, porque eu sou gente boa de Deus. Perdeu tudo, meu amigo. Tem que ser no silêncio. No máximo, o outro é que tem que ter o discernimento ou a graça de perceber que isso está vindo do seu amor puro, não orgulhoso, sem soberba, que condescende com quem é humilde, que se alegra com os que se alegram e chora com os que choram, porque você tem um coração hospitaleiro, agasalhador, que não cava fossos, não ergue muros. Esse é o espírito do amor de Deus. E ele só pode ser praticado, isso só é possível se não cremos que os fins justificam os meios, como termina o texto no verso 21, dizendo, mais uma vez, ele diz aqui em cima, detestai o mal, apegando-vos ao bem, ele repete com determinada insistência o perigo da gente sucumbir ao mal, vingarmos-nos a nós mesmos. E conclui dizendo, não te deixes vencer do mal, porque quando você se vinga, o mal venceu. O mal venceu. E não adianta dizer para anjos, nem para Deus, que você fez isso porque foi obrigado, porque também tiraram você do sério, de tal forma que você usou do mal para poder se vingar. E aí não percebeu o que outros têm dito de uma maneira poeticamente bonita, mas de modo algum sem precedência.
Nietzsche, por exemplo, disse que você não deve ficar olhando tão fixamente as trevas e o abismo, porque senão eles vão olhar e falar de volta com você. Do ponto de vista da construção da imagem, é lindo. Agora, o Evangelho, e antes do Evangelho, a Bíblia, em vários lugares do Velho Testamento, mesmo do Velho Testamento, mesmo do olho por olho, dente por dente, a ênfase estava na prática da misericórdia, que se estendia por muito mais, que tinha durabilidade de 1000 gerações. O privilégio de quem tinha poder era ser bom, era ser generoso e não perverso. O que o Provérbios diz é isso aqui: se tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. A grande bem-aventurança da vida é praticar bondade e misericórdia todos os dias da vida. Os profetas estão cheios da denúncia de que os fins não justificam os meios. Não dá para você continuar a ser a mesma pessoa se você usa o mal a pretexto de que com ele você está vencendo um outro mal maior. Como hoje faz parte da ideologia que vem sendo anunciada, antes ela vinha sendo, os fins justificam os meios. A gente deu uma roubadinha, mas também vejam quantas pessoas a gente tirou da linha da pobreza, ou isso ou aquilo. Aí depois vem outro modo de governo, em que odeia, ensina o ódio, a raiva, o exilamento, o ostracismo, o não direito dos não iguais, que tenta criar uma espécie de república religiosa de ayatolás evangélicos, que privilegia igrejas, que perdoa bilhões de reais de dívidas que deveriam ser pagas como benefício colocado em favor do pobre. A maioria dessas igrejas que devem bilhões são ricas. São algumas das empresas mais ricas do país, são igrejas. Mas em nome de que se está fazendo isso por igreja, em nome de Deus, em nome de Jesus, se pratica todo dia o mal, dizendo que é para evitar um mal maior. Não, a gente quer armar todo mundo na sociedade, porque aqueles que a gente não gosta vão ter medo. Se a gente perder o nosso poder de governo, a gente tem como ameaçar o resto da sociedade, porque nós temos multidões de pessoas e seguidores armados para imporem a nossa causa, na força, na brutalização, na raiva. Não importa o que seja. Pode ser cloroquina, que ao invés de salvar, mata. Mas a ideologia diz que a gente vai praticar isso para economizar um dinheiro que a gente não quer gastar com saúde. 600 mil pessoas mortas é um saldo pequeno. Diante de tantos desempregados, é um saldo muito pequeno. E aí, em nome de um saldo menor, a gente diz que está pegando e fazendo coisas em favor de uma necessidade maior, quando, na realidade, o que pode haver pior do que a morte? Os que estão sobrevivendo estão felizes porque passaram por isso até aqui e querem comer, mas não querem morrer. Os fins nunca justificam os meios, nunca justificaram, nunca justificarão. Não vos deixeis vencer do mal. O texto aqui conclui de maneira íntima e pessoal. Não te deixes, você com quem eu estou falando aqui, não te deixes vencer do mal.
mas vence o mal com o bem, com o bem. O que eu estou dizendo aqui, eu sei que não é dito nas igrejas. Raramente. Se eu pedir para você se manifestar aqui levantando a mão, quando eu digo que o que eu preguei aqui agora, ou que eu prego praticamente todos os dias, tendo o privilégio de repetir as coisas eternas, para alguns podem até parecer as mesmas, para o coração que entendeu pela primeira vez, é boa nova eterna. Um dia você, ouvindo isso, já disse: meu Deus, como eu estive enganado tantos anos, obrigado por tu estares me libertando. Portanto, não considere a palavra que libertou você há um tempo atrás como coisa menor. Ela continua a ter o mesmo poder libertador, só que hoje está ajudando a outros que não tinham compreendido por uma razão simples. Você também não tinha. Porque aquilo que a gente chama de igreja, entre aspas, na maioria das vezes, não ensina o que você está aprendendo aqui. Se você puder fazer um sinal, levantar a mão, tem um emoji aí de mão. Não tem a mãozinha levantada? Tem aqui, ó, deixa eu procurar. Ana Beatriz levantou as mãos. Quem mais levantou a mão? Faça um sinal. É tão difícil quando o mal é seu pai e sua mãe, Caio. Eu sei que é difícil. Me transforme isso numa pergunta para a gente conversar. Olha só, você que nunca ouviu isso na igreja que você vai. Nunca. Você só ouve sobre prosperidade, dinheiro. Nada tem a ver com o próximo. Você pode amar a Deus amando a si mesmo. Quanto mais você amar a si mesmo, mais você ama a Deus. Quanto mais rico ficar e mais dízimo você der, mais Deus diz: oba, aleluia, Ele me ama porque eu conto dinheiro e pela quantidade de dinheiro Ele me ama, ela me ama. Mas você não ouve essa mensagem, não ouve evangelho em praticamente lugar nenhum. Tem lugar onde você vai, onde só se canta, onde a pregação não pode passar de 8 minutos ou de 10 minutos no máximo. E é só uma coisinha tola, que é comum, que antes é fruto de uma pesquisa para que o pregador diga só o que todo mundo quer ouvir. E todo mundo quer ouvir promessas de dinheiro, riqueza, bênção. Agora, essa coisa de se transformar, de não se deixar vencer do mal, mas vencer o mal com o bem, você não está ouvindo em praticamente lugar nenhum. Jesus, eu quero te pedir que a tua palavra não seja desprezada. Não seja desprezada. Que o evangelho, o único, que não é uma palavra pregada em nome de Jesus ou que fala em Deus, é a palavra que Jesus viveu, que encarnou, que ensinou, que mandou praticar. É a única que eu tenho que encarnar. E não há pretexto para que dela eu possa me desviar, sob pena de que o juízo se volte sobre mim mesmo, quando eu sucumbo ao mal como instrumento de justicismo contra o meu próximo, querendo fazer valer a imposição dos meus sentimentos, ideias, caprichos e morais, e me torno mal, pior do que aquele que eu julgo. Me deixo vencer pelo mal. E, em nome do bem, me torno um ser horroroso, perverso, maligno, mentiroso, asqueroso, nojento, orgulhoso, ceboso de soberba, egoísta, inimigo do bem, amigo dos prazeres, ao invés de ser amigo de Deus no Evangelho. Acorda-nos,
e salva-nos desse engano. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.